boa noite, rejuvenescentes de plantão, ou bom dia, dependendo da hora que você vai estar vendo, ou boa tarde também. Tudo bem com vocês, gente? Vamos começar aqui mais uma live especial hoje. Passamos dos dois dígitos para lá e agora estamos no quinta. Chamando a Mandinha aí para participar. Virei. E aí? Boa noite. Boa noite. Live número 30, hein? Nossa, baldaquiana a nossa live, né? Isso é muito cringe. Boa noite, rejuvenescente que está aí com a gente. Oi, mãe, boa noite. Boa Estamos noite para quem aqui. está chegando. O Sérgio, Silvia. Oi, Quem está entrando amiga. aí, ó. Vivi, tia Glorinha, Que beleza. Silvinha, meu paizão. E aí o pessoal tá chegando. Simone, Tá chegando. seja bem-vinda também com a gente. Que E aí? legal, que legal. E é isso, Amandinha, ó, dia do Love hoje, né? Do Love. Dia dos namorados. Hoje é dia do Lovezinho. E a gente aqui Hoje fazendo é live. dia que, assim, tá todo mundo querendo saber sobre fogo, como ter fogo. Tá vendo? E a É gente vai normal falar não sobre ter isso. fogo, A gente vai né? falar sobre isso. É verdade. Vamos falar sobre isso hoje. Que o Bora Rejuvenescer não tem poder. Eita, caiu alguma coisa. Não, na verdade, né? Você conhece. Meu celular é aquela beleza. Ah, agora, gente, não. Agora vocês estão me vendo de uma maneira mais limpa, né? Que tava Faz daquele parte. jeito. Boa Faz noite. parte. Ó, a tia Amanda também chegando aí. Live de hoje tá legal, né, Amanda? Tá. A live de hoje está falando sobre libido numa perspectiva que até pra gente, conforme a gente foi discutindo, é diferente, né? Sim, Porque quando a sim. gente fala de libido, a gente sempre pensa em desejo sexual, fogo, tesão. Ó, a gente vai falar sem filtro aqui na live, mas se o Instagram cair a gente por causa de alguma coisa, a gente volta. Então, fala o Mas quando a seguinte, gente fala a palavra libido, vem a palavra tesão logo à mente, né? é, Então o tema hoje é esse. e por que que a gente está falando sobre isso também, né? Dentro do Bora Rejuvenescer, nós temos 8 elementos que nós consideramos elementos essenciais para uma longevidade saudável, bacana, tanto no aspecto mental, quanto no físico e também no espiritual. Então, um dos elementos do Bora Rejuvenescer, ele fala sobre criatividade e sexualidade. Exatamente. A gente já falou sobre criatividade aqui numa live anterior, Uhum. lá atrás que a gente fez. E hoje, né, aproveitando também essa semana, onde as pessoas estão mais, né, pensando mais nos seus relacionamentos, em que esse tema fica no ar, né, para a gente pensar sobre companhias, pensar sobre a nossa vida, pensar sobre o desejo sexual também, por que não falar sobre isso, né? Então, é um aspecto importante para se falar também em longevidade. Então, a gente Exato. escolheu trazer esse tema aqui hoje para poder conversar com ele e trazer, talvez, novas perspectivas para as pessoas, né? Porque para a gente foram perspectivas novas, né? Para poder pensar sobre isso e assim, nesse momento existem duas situações, né? Os relacionamentos acabam olhando para essa parte também do desejo. Existe uma reflexão na nossa idade sobre isso, e quem está solteiro, amanhã é o dia de Santo Antônio. Então, há um pensamento também sobre essa questão. É Ó, verdade. Vivi está aqui, ó. Oi, eu estou curiosa para saber dos Paranauê depois das menopausas. Vou ter que sair daqui a pouco, mas vou depois deixar gravado. Não deixe de falar. Sim. Uma questão aqui, a gente vai fazer duas lives sobre isso, mais aprofundada nesse primeiro momento. Hoje, o nosso foco vai ser, estou até falando isso para a Vivi também, porque depois a gente vai ter que fazer uma live mais fisiológica, né, Wallace? Hoje a gente vai falar sobre a libido ao longo da vida e o que acontece em relação a um relacionamento longo e em relação ao processo de longevidade, que são duas coisas que estão entremeadas também. Uhum. E a gente vai bater um papo aqui sobre isso e vai pincelar questões fisiológicas. Depois, a gente vai fazer uma segunda live pela demanda de perguntas
relacionadas a isso que a Viviane colocou, para falar mais profundamente sobre aspecto hormonal, sobre como lidar, sobre o que acontece com a queda do estrogênio, da testosterona, principalmente no caso feminino. Então, assim, amiga, pode deixar que a gente vai pincelar isso aqui hoje e depois vai adentrar mais profundamente também numa outra live. Com certeza. Mas foi muito legal as perguntas, né, que a gente recebeu também, né, Wallace? Foram muito interessantes, várias caixinhas muito interessantes com perguntas bem legais e que estimulam a gente também a cada vez mais buscar trazer esse conteúdo para quem assiste a gente, né? Exatamente. Então, assim, ó, só lembrando também que a gente sempre fala no início, a nossa live, geralmente a gente divide ela em 3 momentos, né? Então, no primeiro momento, a gente fala um pouquinho sobre dados, a gente traz dados científicos, artigos, coisas que são interessantes e importantes a gente comentar sobre o assunto. Depois a gente entra na parte de conteúdo, onde a gente, né, coloca aquilo que a gente conseguiu organizar aqui para passar para vocês que estão aqui assistindo com a gente. E no final a gente coloca uma terceira parte com dicas, coisas práticas que a gente geralmente vê no dia a dia que funciona e que a gente acha importante contextualizar e compartilhar. Então, o tempo da live também é bom falar, né? A gente geralmente leva um tempo de 1 hora, mais ou menos, a nossa live, né? E a gente vai dividindo nesses 3 momentos. Então, para que a gente possa começar, o primeiro ponto é falar sobre dados, né? Então, Amanda, se você tiver aí, puxa aí para a gente. O que a gente achou sobre dados, né? Artigos, textos que mencionam esse aspecto, né? Da libido, da satisfação sexual, da insatisfação sexual também. O que a gente encontrou aí? Fala aí pra gente. A gente pesquisa dados de artigos científicos mesmo, quando é um assunto, como a gente gosta de falar, às vezes, de uma perspectiva que não é comum. Tem lives que a gente tem um pouco de... que é desafiador encontrar algum dado, né? Mas até que em relação à libido, tem pesquisas sobre isso. E de 2019, principalmente para cá, em 2019, a pergunta mais feita no Google foi o que é libido. Ou seja, o povo quer saber questões relacionadas a esse assunto. E o que a gente encontrou sobre essa questão da satisfação e insatisfação sexual? A gente vai explicar aqui no conteúdo, vai ser bem tati-bitati no início, o que é libido, o que é libido em outras áreas, que foi também uma pergunta que ele te recebeu na nossa caixinha. A libido, já dando um spoiler, que tem uma questão do impulso criativo ou impulso sexual, e aqui falando sobre a questão da parte sexual, o desejo sexual, o impulso sexual, ele está muito atrelado à questão de uma satisfação ou uma insatisfação sexual. Só que essa satisfação sexual em pesquisas, ela é feita de uma maneira muito subjetiva. Então, o que está relacionado à satisfação sexual? Isso daqui é um estudo feito em 2016 com 600 participantes, em que foi questionado as questões relacionadas à satisfação, insatisfação e desejo sexual. Então, o desejo sexual e a satisfação em relação ao sexo, ela está muito atrelada à nossa percepção sobre a nossa vida pessoal. E por isso que a gente está trazendo essa questão aqui. Porque a gente normalmente terceiriza a questão da libido, principalmente na longevidade, é o que acontece na menopausa, que é uma redução do desejo fisiológico em algumas mulheres, não em todas, e na andropausa, que é quando vai aumentando a idade, também há uma desregulação hormonal, uma adaptação. Só que qual é a grande questão? Que isso é o que eu e o Wallace vamos trazer aqui também. A libido está muito relacionada, o desejo sexual, à percepção da satisfação com a própria vida. Então, ela está relacionada ao bem-estar psicológico, à satisfação geral com a vida e com as relações pessoais, à saúde física e à autoeducação, a uma assertividade sexual, que quer dizer também em relação a você demonstrar desejo pelo seu parceiro ou por sua parceira, e não esperar esse desejo vir de uma maneira externa. E há uma abertura a diferentes experiências sexuais, independente de
estar num relacionamento longo ou não. Ou seja, quando eu estou satisfeito nesses aspectos na minha vida, é provável que eu tenha um maior desejo sexual e, assim, canalize aquilo para uma maior satisfação ou uma menor insatisfação sexual. Então, para além da questão hormonal, que isso é grande introdução aqui para a live de hoje, como está a sua vida rejuvenescente? Como está a sua relação com você mesmo, com as outras pessoas e com a percepção do que acontece no seu entorno? Por que é importante a gente colocar isso? Porque senão a gente superestima o medo da perda da libido e do que acontece no relacionamento longo e com a longevidade, e subestima o que acontece no momento de 30, 40, 50 anos, em que ainda há uma alta virilidade ou desejo sexual, tanto no homem quanto na mulher. Pessoas jovens podem perder a libido. Sim, sim. A libido, ela tem uma variação, né, ao longo da vida. Assim, resumidamente, né, o que você colocou aí é muito bacana, né? A nossa avaliação do nosso grau de satisfação com a vida, ele influencia também nessa avaliação subjetiva quando a gente fala sobre a libido, sobre a parte sexual. Que a gente sabe que diversos aspectos na vida, eles afetam a nossa libido, né? A gente vai falando ao longo da live aqui sobre isso também, né? Então, você já deu uma adiantada aí, mais ou menos, o que é o conceito, né, de libido. A libido, ela é uma energia, né? Uma energia que pode ser uma energia sexual, pode ser também uma energia de forma criativa, né? E a gente vê que a psicologia, né, Amanda, principalmente Freud, né, que estudou bastante essa parte lá atrás, né, nos seus estudos, ele colocava que a libido é uma energia que provém do instinto sexual. Ou seja, ligando essa energia à parte sexual. Só que, como você já está falando aí, a gente já está conversando aqui com o pessoal, existe também essa ideia de libido como um impulso criativo, uma energia que também está ligada em outras áreas, não só na área sexual. Então, só para desmistificar o assunto, porque quando a gente fala de libido, muitas vezes a gente já liga diretamente só à energia sexual. E a libido, ela também proporciona uma energia criativa que gera um impulso para a própria vida. Então, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, né? Então, além de ser um impulso sexual, é um impulso para a vida. E além disso tudo, né, é um impulso que gera no ser humano a necessidade da própria criação da vida, né? Ligado também à parte sexual, essa parte da libido, ela colabora com uma energia muito intensa para criar vida. Então, o ser humano, ele utiliza essa fonte de energia que ele carrega dentro de si para a criação de uma nova vida. Então, só para a gente poder expandir um pouquinho mais a ideia de libido, que a gente não fique só com ela presa só na parte sexual. A libido também é uma fonte de energia para outras áreas da vida. O que mais? Só dá uma boa noite aqui, Wallace, para o Léo, para o Leonardo, marido da Monique, para o Alessandro, para a Ivone e para a Tia Amanda, que entrou aí também para o Ricardo. Legal. Sejam bem-vindos aí. Legal, sejam bem-vindos. E por que é importante, né, para a gente falar aqui essa questão, assim, o que é libido, né, além desse impulso de energia, é porque conforme vai passando o tempo, em algumas religiões, principalmente na católica, que tem padre e tal, a libido, ela vai sendo canalizada para uma questão criativa na cultura e também para quem está solteiro e não está tendo um relacionamento sexual com algum parceiro. Ela pode ser canalizada para artes, ela pode ser canalizada para sublimação mesmo espiritual. E isso acontece em muitos líderes religiosos, muitas pessoas que acabam não usando esse impulso para canalizar para a energia sexual. E e isso não é o assunto da live de hoje, a gente vai falar isso em outras lives, ao longo da vida, quando a gente passa por momentos de latência sexual, a gente precisa entender e falar sem pudor que tem esse impulso. E o que a gente faz com esse impulso?
Então, em outras lives, a gente vai trazer sobre essa perspectiva da libido. Mas hoje, né, Wallace, de qual libido a gente vai falar? Pois é, só assim, pegando um gancho nisso que você falou, né? A gente também fala aqui no Bora Rejuvenescer sobre a parte de espiritualidade, né? Que Isso, para algumas religiões e até no próprio comportamento, né, de algumas pessoas que se dedicam somente à parte religiosa, né? Ou pessoas que já perceberam como que a gente pode utilizar a energia criativa da libido, né, para outras áreas da vida, a gente vê que em diversos momentos a gente escuta, né, de pessoas dizendo que a libido ela é essa força atrativa, né, da vida, é um dínamo, né, que a gente tem dentro da gente que pode gerar essa força, mas ao mesmo tempo colocando para a gente que a gente pode, em alguns momentos, transmutar, ou seja, transformar essa energia que a princípio a gente se considera que ela serviria só para a parte sexual, transformar essa energia também em uma ligação afetiva com outras pessoas, em um trabalho que é feito para o próximo. Existem pessoas que utilizam a energia da libido, da energia sexual, ou a energia desse dínamo, essa energia criadora, para outras áreas da vida. Pessoas que escolhem de forma voluntária não se relacionarem com alguém, por exemplo, utilizam essa energia canalizando para outros aspectos da vida. Então, tem pessoas que dedicam a vida inteira, e vamos colocar assim, com muito tesão, né, de cuidar dos outros, de fazer o bem para os outros, de poder buscar um ideal na sua vida, de poder usar essa energia para canalizar em prol de outras coisas que não só o sexo. Então, muitas vezes, dentro de algumas religiões, a gente vê pessoas que abdicam da parte sexual para canalizarem, ou seja, para transmutarem, transformarem essa energia criativa que tem dentro da gente em prol do benefício ao próximo. Olha só como é que a gente pode enxergar de uma outra forma também essa energia poderosa que a gente tem dentro da gente, que é a energia da vida, da criatividade e também da sexualidade, né? Então, existem diversas citações que falam sobre isso, né? Isso tem muita relação com essa frase que você falou. Ah, eu tenho muito tesão em fazer isso. Ah, isso me dá maior tesão e tal. Essa expressão tem muito a ver com esse tipo de libido. Eu tenho tesão em tal coisa, eu tenho tesão em fazer isso. É aquilo que você faz com muita gana, com muito tesão mesmo. E é esse tesão que é dessa expressão origina da libido canalizada para outra coisa que não seja só sexo. O que mais? Mas que, para deixar claro aqui, a gente fez essa introdução, só que a libido que a gente vai falar aqui hoje é da libido realmente relacionada ao sexo, com um foco em longevidade, né? Em relacionamento longo e longevidade. A gente está trazendo essa perspectiva porque muito do nosso público dos rejuvenescentes são pessoas casadas, ou pessoas que têm um relacionamento mais longo, ou pessoas que estão solteiras, mas não querem sair aí pipocando com qualquer pessoa que aparece e soltar um fogo fulgurante com qualquer um. Então... Então, assim, é só para a gente colocar. A gente vai falar aspectos aqui bem legais que são relacionados a essa questão de manter o fogo. O que acontece com o fogo nessa questão da longevidade do relacionamento e também quando a gente tá sozinho. Isso é importante que a gente entenda alguns pensamentos sociais sobre sexo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Quais são aqueles mindsets, né? Aqueles pensamentos, aquela mentalidade que a gente tem mais percebido, assim, né? Na nossa observação. Quais são alguns aí? Vamos falar sobre eles, para o pessoal ver se bate com o que eles têm visto também. Pensamento bem no íntimo, assim, você rejuvenescente que tá aí, dando um beijinho na Paola, amiga. O nosso inconsciente, às vezes, acha que idoso de 80 anos, a pessoa idosa não transa, né? Será que a pessoa idosa não transa? Então, e a expressão é pessoa idosa, a gente não fala mais idoso. Qual outra questão aí relacionada?
Olha, uma outra coisa que é muito batida, que a gente vê várias pessoas comentando, né, é que a rotina, principalmente a rotina do casal, né, ela vai matando o desejo ao longo do tempo. Também é uma outra forma de pensar que a gente tem visto por aí, né? Uma outra coisa. Gente, se vocês concordarem, pode botar foguinho, pêssego, ou então só vai pensando aí, que a gente vai colocando. Dá um beijo aí na Tati também. Tati, eu tô com saudade de você. Tesão diminui com o tempo de relacionamento. O relacionamento vai ficando longo e o tesão, ó, vai diminuindo. Com sonoridade, inclusive, aqui, sonoplastia. Pois é. E qual é a outra questão aí? E a outra questão, já que a gente fala de longevidade, né, é aquela ideia que várias pessoas têm de que o tesão ele diminui com a idade. Ou seja, conforme você vai, né, ao longo dos anos, o tesão vai diminuindo também, que é esse impulso, né, essa força, né, da libido também. Então, esses são alguns mindsets que a gente percebe que, vamos dizer assim, estão na boca do povo, né? O pessoal fica nesse inconsciente coletivo, né, com essas ideias. Primeiro, achar que pessoas idosas não têm relação sexual, que não transam, né? Considerar que a rotina, ela mata o desejo do casal. Considerar também que o tesão, ele diminui com o tempo do relacionamento e que o tesão diminui com a idade, né? E o que que leva, geralmente, as pessoas a pensarem dessa forma, né? O primeiro ponto que a gente pode pensar é a questão de não valorizar devidamente o assunto ou tratar ele de uma forma muito superficial. A gente geralmente dá aquela frase pronta quando está dentro de um papo com alguém, né? Já repetindo um conceito que a gente está muito acostumado a ouvir. Então a gente acaba repetindo, sem ao menos às vezes pensar um pouquinho melhor sobre o que está falando, né? E tem muitos aspectos na nossa fala que acabam se reproduzindo no dia a dia por isso também. Então é importante a gente ficar consciente também daquilo que a gente está reproduzindo. Então, essa ideia que a gente está colocando aqui, né, algumas dessas ideias, o primeiro ponto é esse. Quando a gente geralmente não valoriza devidamente o assunto, trata ele de forma mais superficial. Qual seria um outro aspecto também, Amanda? Um outro aspecto que a gente conversou muito é que não compreender as bases do desejo. Eu e o Wallace, como a gente está aqui rejuvenescendo com vocês, né? A gente já tem mais de 40, esse assunto aqui nos interessa. E a gente não romantiza o processo de envelhecimento, de longevidade. A gente quer entender para ver até que ponto a gente tem que construir ou intervir nisso que acontece. Só que para poder fazer isso, a gente tem que entender as bases do desejo. Isso vem com a gente. Não adianta a gente negar ou tratar isso como uma coisa ok na vida. Se o desejo ele está diminuindo, se ele não faz parte do relacionamento e tal, isso tem que ser olhado. Então, muitas dessas crenças aqui estão relacionadas a não entender o processo de formação do desejo sexual em alguém. Ou do desejo sexual sozinho também. É verdade. Verdade. Um outro ponto de vista também que a gente pode colocar, de por que as pessoas geralmente têm essas respostas prontas, né? Quando a gente fala de envelhecimento, de sexualidade, de relacionamento com os outros, né? Um outro ponto também é a questão de que a gente geralmente tem aquela ideia de que admirar o parceiro ou a parceira é uma coisa que acontece só no início do relacionamento. E a gente vai ver também ao longo da live aqui, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, de que é um trabalho contínuo, é um investimento contínuo. Ou seja, para você poder receber carinho, você precisa investir nesse carinho. Para você receber afeto, você precisa investir também no afeto. Então, muita gente fica com aquela ideia de que a admiração pela outra pessoa ela acontece só no início do relacionamento e depois não. Mas a gente tem percebido que um dos aspectos que é muito importante para um relacionamento longo, como a Amanda está colocando aí, né, da gente olhar por esse aspecto, pensando na longevidade, no relacionamento longo e saudável, é justamente essa questão de admiração do parceiro, onde eu me coloco a uma certa distância para olhar com admiração aquilo que a pessoa que está comigo faz, aquilo que a pessoa que está comigo é, o investimento que ela faz nela mesma. Ou seja, admiração mesmo. Não é desprezo, nem inveja, nem deixar para lá, é admirar. Isso a gente pode ir treinando ao longo da vida. É, na verdade, sempre uma vontade ativa de estar presente no relacionamento.
Isso vai ajudando também a gente a mudar um pouco, né, essa mentalidade que a gente falou aqui, esse mindset que fica na cabeça das pessoas, né, de que o tesão acaba com o tempo, de que o relacionamento vai esfriando. É preciso manter também uma dose de admiração pelo companheiro e pela companheira, né? O que mais? Tem bastante coisa. Duas coisas que podem estar atreladas. Uma é tretas mal resolvidas. Treta, gente, para quem está começando aí na live, é aquela coisa mal resolvida, mal resolvida na cabeça. Eu e o Wallace, a gente vai fazer um videozinho sobre o glossário do Bora. O que é rejuvenescente, perenice, as coisas que a gente solta aqui no nosso dicionário aqui. Mas treta mal resolvida sobre pudor na infância. O que a gente está colocando aqui? Existem situações em que, por exemplo, quando a gente é criança e tal, se não há uma relação natural com o processo de nudez, na hora de tomar o banho, e eu falo, a gente está trazendo isso aqui porque muitos dos adolescentes têm filhos, eu tenho. Então, quando há uma repreensão sobre uma coisa que é natural, ficar nu, tomar banho, sair do banho, e às vezes a criança não está nem tendo uma sexualização do que ela está fazendo, e aquilo é repreendido, na vida adulta aquilo vai sendo levado. E aquilo vira um pudor ou um inconsciente de que é errado ficar nu e demonstrar desejo. Porque essa questão é toda entremeada. Então, a gente precisa administrar isso, ter esse cuidado. Além disso, bloqueios traumáticos que podem ser relacionados também na vida infantil ou na vida adulta. Um relacionamento adulto que foi ruim nesse aspecto. Isso gera um bloqueio também traumático no inconsciente. Verdade. Uma outra coisa também interessante é a gente pensar assim, conversando sobre esse assunto da forma como a gente está falando aqui, muita gente vai começar a pensar sobre ele de uma forma diferente, se tornar consciente sobre isso. E aí, às vezes, no fim de um relacionamento, quando você está num momento de solteirice, né? Às vezes, não compreender corretamente como funciona a força da libido em você, o impulso, o desejo sexual também, você pode utilizar bem mal essa força. Então, é importante que a gente possa compreender cada vez mais que é uma força muito poderosa, uma força de criação da vida. E quando, principalmente, a gente está num momento de solteirice, ou seja, desapegado de um relacionamento, né, constante no dia a dia, que a gente não use mal isso. Porque tem muita gente se perdendo aí, utilizando mal essa força criativa e se relacionando a qualquer preço, se relacionando com qualquer tipo de pessoa. Então é bom a gente compreender e usar com responsabilidade. Nós somos seres conscientes. O ser humano ele tem um privilégio sobre o restante dos outros animais da criação, que é o privilégio de dominar o seu ambiente e de poder ter noção da sua própria consciência. Então, poxa, eu tenho que ter noção de como é importante esse assunto e de como é que eu posso me preservar no uso dele. Então, é um outro aspecto também importante que a gente queria deixar aqui um alerta, né? E isso tem uma relação também em que o ser humano é o único ser dentro do ecossistema animal que não usa o sexo só como um instinto de preservação da espécie. Ele é um momento sublime também de conexão com uma pessoa. E dentro disso, isso traz uma autorresponsabilidade na retroalimentação do desejo, do tesão, do processo de sedução do relacionamento. Gente, não cai do céu, vou ter tesão agora. Alguém vai ligar um botão e vai vir o fogo fulgurante. Não. Existe uma responsabilidade sobre esse processo. E isso acaba também tendo uma relação dentro da sociedade de que o estímulo a esse desejo dentro de um relacionamento tem que ser uma iniciativa majoritariamente masculina. E acaba que isso conflita com essa retroalimentação do desejo. Porque o homem, ele também quer ser alvo do desejo feminino. Então, isso tudo mostra o quê?
dentro da existência humana, o processo da libido relacionado ao impulso sexual e ao desejo, ele tem uma responsabilidade de ação consciente. Uhum. Não é uma ação inconsciente. A ação inconsciente é no animal, que vai ter um instinto sexual e vai lá e vai fazer acontecer. A gente iniciou falando que o processo de desejo e satisfação, ele depende de uma satisfação em outras áreas da vida. Uhum. Por isso que o Bora Rejuvenescer tem 8 elementos. A sexualidade, ela depende dos outros elementos e da satisfação pessoal também. Então, é importante que a gente coloque isso, porque senão a gente vai temer o processo de menopausa, de envelhecimento, de andropausa, mas existe uma coisa aí que é a responsabilidade sobre o relacionamento em si e sobre a sua sexualidade. Já começa até falando sobre isso, desbloqueando o assunto. Porque a gente precisa falar sobre o assunto. Ele é importante para a vida da gente, né? Deixar ele embaixo do tapete ou escondido e não falar de uma forma sadia e saudável, como a gente está fazendo aqui, é você ignorar várias coisas que acontecem com você. Agora, falando em coisas que podem acontecer com a gente percebe que ao longo da vida existem interferências na nossa libido, né? Tem épocas onde a libido ela está mais elevada e outras épocas que ela está diminuída, né? Então, quais os principais fatores que a gente pode colocar, para quem está assistindo a gente aqui, que interferem na nossa libido ao longo da vida? O primeiro deles, fatores fisiológicos ou fatores hormonais, né? As mulheres sabem muito bem isso. Na parte dos ciclos, Amanda vai poder falar isso melhor do que eu, com certeza. Na parte dos ciclos, isso mexe também com a mulher. Você tem experiência prática da vida aí, que sabe? Pois é. Então, a gente, assim, resumidamente, na parte fisiológica, o próprio processo de resposta química do nosso corpo, ele interfere na libido, tanto no homem quanto na mulher, né? Quais outros aspectos? Fala aí. Só fazendo um parêntese nessa parte hormonal, fisiológica, para a longevidade, para a nossa faixa etária aqui, que é acima de 40, isso tem total a ver com o que a Viviane colocou. O que acontece? Conforme vão passando os anos, existem hormônios que eles estão ligados à libido. O processo do impulso sexual, ele é entremeado por várias questões. A gente está trazendo a questão do desejo, da alta responsabilidade aqui hoje, mas tem a interferência também hormonal. A testosterona, que é um hormônio que existe tanto no homem quanto na mulher, mas ele prevalece mais no homem. E o estrogênio, ele tem processo direto em relação ao desejo sexual e à libido, né? A esse impulso. A partir dos 30 anos, há uma queda da testosterona, tanto no homem quanto na mulher, nesse passar dos anos. E em relação ao estrogênio, também há uma desregulação na menopausa e há uma redução da lubrificação feminina que acaba interferindo mecanicamente no desejo. Às vezes tem o desejo do ato sexual, mas como não tem a lubrificação, e isso também acontece em alguns casos, como vaginismo ou outras questões femininas, isso acaba trazendo um pouco de dor na relação e atrita o desejo com o físico. E isso acontece na menopausa. Por quê? Porque é a sacada. Isso é a principal questão. A gente vai aprofundar isso porque isso pode ter uma reposição hormonal ou não. Mas qual é a grande questão? E quem já passou pela reposição em algum momento da vida, que pode ser até jovem, o que acontece? A reposição de testosterona sozinha, ela não resolve a libido. Tem muitas mulheres e homens que fazem a reposição de testosterona, mas não veem uma mudança significativa no processo de libido. Por isso que os outros aspectos que a gente vai trazer aqui, além do fisiológico, são importantes. Então, adolescente, preste atenção nisso, que às vezes, se você está passando por um momento de crise de libido, pode ser os outros aspectos. E se for os outros aspectos, você pode botar a testosterona no talo, tomar marca peruana e o que colocar aí no Globo Repórter que não vai adiantar. Então, fica aqui. Então,
Ó, um outro aspecto, né? Pegando carona também no aspecto fisiológico, porque ele vai influenciar o aspecto fisiológico e hormonal, né? Saúde mental, ou seja, depressão, ansiedade crônica, estresse, luto, né? Quando a gente passa por um momento de luto, tudo isso vai afetar tanto aqui quanto também na parte fisiológica e hormonal do nosso corpo. Isso vai com certeza afetar, vai interferir na libido. Então, como a Amanda colocou aí, você pode estar com a tua testosterona lá em cima, você pode estar com todos os hormônios em dia, mas se a tua parte de saúde mental ela não está legal, ela não está bacana, isso vai afetar com certeza na tua libido. Então, é Exato. um outro aspecto para a gente poder observar também, que são fatores que interferem na queda da libido. Um deles, como a gente já está falando aqui, é a parte fisiológica. A Amanda deu alguns exemplos, né, em relação à idade, menopausa e tudo mais. O outro aspecto é a parte de saúde mental. Existem outros aspectos também, como, por exemplo, o estresse que afeta a gente diariamente. Pessoas que passam por altos níveis de estresse têm muita dificuldade de conseguir manter um relacionamento sexual bacana. É aquele dia onde a pessoa está extremamente cansada, sugada do que está fazendo no dia a dia e às vezes não consegue ter o ânimo, a disposição, não consegue recarregar suas energias, justamente usando essa energia, que é a energia sexual e da libido também. Outros aspectos também são importantes, né? Fala mais alguns aí. Em relação a essa questão que você falou sobre você estar estressado e tal, muitos homens jovens têm problemas de ereção e de manutenção da ereção quando estão passando por uma atividade de estresse, e da mulher também ter tesão para começar o processo de preliminar e do ato sexual em si. Uso de medicamentos. Medicamentos, e aqui eu incluo também medicamentos hormonais. Algumas pílulas anticoncepcionais acabam estabilizando o ciclo hormonal feminino, e aquilo não tem, por exemplo, a identificação do período fértil, que normalmente a mulher está mais fogosa, e acaba que fica um platô. Um platô, e ok ter sexo, ok não ter, tá tudo bem. Agora, alguns medicamentos interferem no centro do desejo e podem reduzir. Em relação à depressão, eu vou dar um relato pessoal aqui, que quando eu estava no auge, ainda estava na regularização do medicamento, cara, eu queria saber de bordar, ficar em casa, ver Netflix. Assim, eu estava feliz, não precisava de mais nada. Você, quando está nesse período, às vezes você nem sente falta. Agora, qual é a questão? Se isso não é o seu normal, é preciso que isso seja observado. Uhum. E ainda que não seja o seu normal, também não é normal não ter desejo. É uma coisa que tem que ser observada. Outras questões, além do que ele te colocou também no anterior, como bloqueios traumáticos ou lutos, doenças que desregulam o metabolismo, como hipotiroidismo, como diabetes, quando a gente está com os hormônios. O corpo é um sistema, né, Wallace? Quando a gente desregula, aí dá treta em tudo. Então, acaba tendo uma desregulação também nesse mecanismo do desejo. Verdade. E aí a gente, quando falou, a gente falou aqui agora então sobre alguns aspectos que interferem na base da libido, né? Aspectos que podem interferir de uma forma negativa, podem gerar também essas oscilações, então é bom a gente ficar atento em relação a isso. A gente falou aqui sobre o uso de medicamentos, a gente falou sobre estresse, a gente falou sobre a parte fisiológica do próprio corpo mesmo, né? Então agora falando um pouquinho sobre as bases do desejo, né? E as bases daquilo que a gente chama de tesão, né? Então, colocando um pouquinho mesmo assim de conceito, a gente já falou sobre o conceito de libido no início, né? Então, sobre o desejo, né? O desejo, ele depende de vários aspectos também. Então, o desejo, ele depende de aspectos biológicos, ele depende de aspectos psicológicos, depende de aspectos relacionais, de relacionamento entre as outras pessoas. Então, o desejo sexual, principalmente, né, ele recebe uma influência de todas essas áreas da vida. A gente falou sobre isso no início, né, de como todas as áreas da vida influenciam na nossa percepção da satisfação. E o desejo, ele também
sofre o aspecto também de essas áreas da vida, ele influencia em outras áreas da vida. O desejo, ele muitas vezes é pautado, e a gente tem uma indicação para fazer para o pessoal, né, de um TED muito interessante. TED é aquele programa que o pessoal faz palestra, que tem no YouTube, enfim, palestras infinitas lá sobre assuntos muitíssimo interessantes. Sim. Um TED da 15 minutos, é bem legal, sobre um assunto específico. Da Esther Perel, que fala sobre isso. Ela fala sobre justamente essa parte do desejo, que o desejo ele é pautado muitas vezes na admiração. A gente já falou sobre isso também, um dos aspectos aqui, né? De ter admiração pelo companheiro, pela companheira, e do mistério. E o desejo, muitas vezes, ele é exterminado, ou seja, ele é diminuído bastante e gera um desinteresse na relação, quando acontece uma relação entre as pessoas de dependência ou de castração. Então, como é que acontece isso? Quando a gente tem um relacionamento onde acontece uma admiração mútua, né, entre as pessoas, a tendência é que o desejo ele se mantenha e ele se alimente naquela relação. Mas muitas vezes, quando uma relação ela é pautada pela falta da liberdade, pela castração, pelo ciúme excessivo que o outro mantém com a gente, a tendência é que o nosso desejo diminua quando a gente vive uma relação parecida com isso. Então, o desejo ele também é pautado nesse relacionamento que a gente tem com as outras pessoas, principalmente com o nosso companheiro ou companheira, né? E eu lembrei uma coisa que ela colocou ontem, Wallace, que é a questão assim, da relação paternalista e maternalista no relacionamento. Quando o processo entre um casal ele acaba sendo de filho e pai, ou de filho e mãe, a mulher está ali só cuidando e chamando atenção, igual mãe. Aí chama atenção, vacila, aí vira uma relação de mãe e pai. Então, isso também acaba com o desejo, porque a gente não quer ter relação sexual com mãe e pai. Então, é uma questão para a gente se atentar também. E o que mais? As bases do tesão. Do desejo, desse despertar sexual, é essa questão de que quando você está no relacionamento, você precisa ter esse equilíbrio entre o mistério, que é a manutenção da individualidade da admiração, com essa questão que você falou de não ter a dependência e a castração numa relação de pai, mãe e filho. Agora, a palavra tesão, por exemplo, é uma palavra latina, né? O latino, ele tem fogo fulgurante. E essa questão do tesão, a palavra até, ela vem com força, né? A gente enche a boca para falar a palavra tesão. Então, é uma palavra que tem força, intensidade, e em alguns casos até manifesta a violência. E ele pode nascer internamente, de dentro para fora, ou surgir de um estímulo externo. E o que a gente fala do tesão aqui? O desejo é de você ter a vontade, de você querer ter a relação. O tesão é a manifestação desse desejo. Com a ereção no homem, que aí explicando fisiologicamente, tem toda a questão hormonal, quando tem algum estímulo, que pode ser o estímulo mental, e aqui a gente lembra do processo também de masturbação, que se o sexo fosse só um estímulo externo, não teria o processo de masturbação sozinho. Como ele pode ser um estímulo externo e acaba tendo um fluxo sanguíneo, que no homem ele vai se manifestar por meio da ereção, e na mulher vai ter um processo, além de ter essa questão do fluxo sanguíneo no local, tornando mais quente, também vai ter a lubrificação feminina. E isso em relação ao tesão sexual. Agora, tem o tesão que a gente falou lá no início, que é o tesão de agir. O tesão é o agir nas áreas da vida e na área sexual. Então, o tesão é quando a gente já está ali quase indo para a ação. E quando a gente coloca aquilo, aí vem que vem. Ou no sexo, ou em outras áreas. É legal que a gente usa essa expressão várias vezes, né? Quando a gente fala assim, cara, isso que eu estou fazendo aqui está me dando um tesão. Ou seja, a gente também pode utilizar, né, essa ideia do tesão pela vida, o tesão pelo seu trabalho, o tesão por uma atividade que você gosta de fazer. A atividade física, ela também, pelo menos para mim, assim, ela me dá um tesão danado de querer fazer, sabe? Então,
Existem áreas da vida em que a gente pode utilizar essa ideia do tesão como a ideia do impulso, da força mesmo, sabe? Da vontade, do movimento, de entrar em ação para fazer algo. E o tesão ele também serve para isso, né? Agora, falando sobre libido, rejuvenescência, relacionamentos longos, longevidade, tem uns aspectos que são importantes, né, da gente passar assim uma visão macro e, em alguns casos, olhar para algumas coisas com mais detalhe também, né? Alguns pontos importantes que a gente considera que são legais da gente comentar sobre esse assunto. Então, o primeiro deles, a gente vai comentando aqui, né? Vou falando, a Amanda também, alguns pontos importantes para a gente, quando a gente fala sobre libido, sobre rejuvenescer, né? Que é envelhecer de uma forma saudável, bacana. Aspectos importantes que a gente deve considerar quando a gente fala de relacionamentos de longo prazo e também de longevidade. Primeiro ponto, o que a gente está fazendo aqui hoje, conversando sobre esse assunto, já é algo que é importante da gente frisar, que é legal da gente fazer, que é justamente conversar sobre o assunto e não negar o assunto. Tem muita gente que, em relação a esse tipo de assunto, acaba se coibindo de falar sobre ele, acaba se punindo quando vai falar sobre esse tipo de assunto, ou usa de uma forma equivocada porque não toma consciência de como funciona, de como isso é importante e essencial. E isso vive dentro da gente e se manifesta pela gente. Então, por que não falar sobre isso? Então, um ponto importante que a gente considera legal de levantar aqui uma bandeira, né, é que é um assunto que pode ser tratado de uma forma natural, pode ser tratado de uma forma normal, saudável, respeitosa, porque é um processo natural que acontece com a gente. Então, o primeiro ponto importante que a gente acha legal colocar aqui é que falar sobre esse tipo de assunto, sobre libido, sobre energia sexual, sobre desejo sexual, sobre manifestação da sexualidade, é um assunto que você pode conversar. Não precisa ser um tabu, não precisa ser algo que você deve esconder de alguém. Então, o primeiro ponto é esse. É um assunto que poderia ser tratado de uma forma natural. Segundo ponto é que o ato sexual, ele pode e deve ser olhado também como essa força criadora da vida. A gente muitas vezes considera o ato sexual pegando o aspecto do prazer, né, entre o casal ou entre dois seres que se amam, né? E a gente tem que levantar também esse aspecto de que o ato sexual, ele é naturalmente um instinto, ele é naturalmente uma força que a gente já carrega conosco. O nosso corpo físico, a nossa matéria, ela coloca isso para fora. A gente tem que lidar com esses instintos e essa força que tem dentro da gente, e a gente tem que olhar para isso também como uma força criadora de vida. Cada um de nós está aqui presente hoje, podendo conversar sobre isso, nesse corpício, né, que possui e carrega o seu espírito, porque dois seres se uniram, colocaram essa energia criativa da vida em nosso favor, para que a gente pudesse estar aqui hoje, vivo, né, aqui, podendo compartilhar esses momentos com os outros. Então, é importante a gente levantar também esse aspecto de que a libido, a energia sexual é uma força criadora da vida. E, como tal, deve ser tratada com todo o respeito também, né? De uma forma equilibrada, de uma forma consciente, de uma forma bacana da gente olhar. De uma maneira bonita, né, Wallace? Porque foi Deus que criou, infelizmente, até por uma questão de história social, isso às vezes é um pudor falar sobre isso em muitos relacionamentos, então é um pudor falar sobre isso até no próprio Instagram. Quando a gente vai escrever, a gente tem que botar libido, botar o sexo, a gente tem que botar um número não pode usar hashtag, então a gente tem que buscar olhar isso de uma forma bela, divina, linda. O ato sexual, ele é lindo quando ele é feito de uma maneira com consciência e com liberdade. Com liberdade e respeito. E assim, uma coisa que a gente estava conversando ontem, né? E você colocou isso de uma maneira bem bacana também, que a libido predispõe uma forma de sentir. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, se a gente for pensar num relacionamento a dois, pensando na manutenção, pensando vamos botar assim, né,
no fogo perene que vai sendo mantido, né, entre essas pessoas, o fogo fulgurante que vai sendo mantido entre essas duas pessoas, a gente vai percebendo que a libido, ele é um elemento muito importante que leva a gente a uma forma de sentir sobre a outra pessoa. A gente mantém o relacionamento de uma forma bacana e cada vez mais profunda, porque uma pessoa sozinha, ela nunca vai conseguir ser mais do que duas pessoas juntas. Quando a gente se junta, a gente não vira dois, a gente vira mais do que dois. Porque duas pessoas se somam tanto quando se juntam e preferem viver uma vida de companheirismo, né, e de, vamos botar assim, né, de ligação uma com a outra, né? A libido, a libido, ela tem uma força tão impressionante em relação ao convívio desses dois seres que se amam, né, que ela leva a gente para um outro estágio do sentir. O aprimoramento das emoções no relacionamento, né, o aprofundamento do amor e até o aprofundamento do amor, querendo colocar esse desejo, essa intensidade, essa força na criação de uma outra vida que esses dois que se uniram vão querer fazer com que essa vida prospere, dê o seu melhor, colocando a sua energia criativa também naquilo, em prol dos filhos, em prol da prole, né? Então é muito bonito a gente pensar que essa força natural que a gente carrega, que é a libido, ela quando é bem aproveitada num relacionamento a dois, ela pode estimular outras formas mais aprofundadas do sentir entre essas pessoas. Ela ajuda bastante, né? Por isso que é importante a gente estar sempre mantendo. Porque o que leva muitas vezes à manutenção do relacionamento longo é a conexão e a intimidade mesmo. E quando esse relacionamento ele muitas vezes entra em crise, isso é um dos primeiros aspectos que também entra em crise. Dá uma boa noite aí para o Arley. Oi, amigo. Boa noite, Mara. Tudo bem-vindo. E o que acontece? Por que a gente está entrando nessa forma aqui em relação a esse aspecto da libido como uma forma de consciência e do aprofundamento da intimidade? O público Bora Rejuvenescer, a gente já levantou, ele predomina entre 39 e 70 anos, mas o grosso é entre 40 e 60. E qual é a característica desse público, né? É um público que é viril, tem desejo, é viril sexualmente, mas está machucado por relacionamentos passados, ou quer buscar um relacionamento de qualidade, não só casar, ter filho, quer um relacionamento de qualidade. Ou pode estar também dentro de um relacionamento que ou tá bom, mas pode melhorar, ou tá em crise, e isso pode levar a cometer alguns equívocos. Que, entenda, o que eu e o Wallace aqui, a gente não está falando em monogamia, poligamia, a gente não está trazendo isso. O que a gente está colocando é, relacionamentos existem acordos. Se no acordo do seu relacionamento há um acordo de monogamia, e esse aspecto não é olhado e entra em crise, isso pode favorecer a quebra desses acordos, levando a um relacionamento externo. E uma das questões que tem que ser levantadas, aí trazendo a questão da saúde, o aumento de infecções sexualmente transmissíveis, eles têm aumentado no público, que é justamente a faixa etária do Bora, que é acima de 40, de 50, de 60. E o público idoso, das pessoas idosas, também está aumentando. Por quê? Às vezes, muitas vezes, não valoriza o uso da camisinha, porque vem de um relacionamento que era um casamento, e não usava, aí não tem muita habilidade, emenda e acaba não sustentando, às vezes, uma ereção, isso tem que ser falado, e acaba abandonando o uso da camisinha. Então, isso, se não for um relacionamento em que há um acordo e cumprimento desses acordos, isso pode predispor a doença mesmo.
E dentro disso, nesse período que a gente está, né, Wallace, se fala muito do relacionamento. Se olha para o relacionamento, porque quem está no relacionamento compra presente, quem não está, ou está com um crush, pensa assim, aí, vai rolar presente ou não vai? E há um olhar sobre isso. Então, o que você pensa sobre isso? Bom, Dessa parte aí? então, essa live a gente está fazendo ela no Dia dos Namorados e amanhã é dia de Santo Antônio. Então, o que geralmente a gente, né, percebe? Que esses momentos, como por exemplo também acontece com o Natal, com o Ano Novo, eles geram na gente uma possibilidade de olhar, né, para aquele assunto. Então, Dia dos Namorados está aí. Muita gente vai olhar para como está o seu relacionamento. E muita gente vai olhar se o relacionamento está valendo a pena, se o relacionamento está sendo duradouro, mas não está mais do jeito que era antes. Muita gente que está sozinho vai estar pensando em ter um relacionamento. Né? Então, esse período, ele gera para a gente essa reflexão e é importante também a gente falar sobre isso. Então, como você já comentou aí, muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas nessa faixa de 40, 50, 60, vêm de relacionamentos onde se machucaram, são pessoas que muitas vezes estão buscando um relacionamento bacana, mas ainda estão, né, metendo os pés pelas mãos, né, se envolvendo com pessoas que muitas vezes não fazem sentido para o seu relacionamento. Então, nesse período do Dia dos Namorados, principalmente, né, as pessoas passam a olhar para o seu relacionamento, passam a olhar o que elas desejam num relacionamento com um companheiro ou uma companheira. Então, dentro desse aspecto, até as pessoas que estão sem alguém, né, no momento, estão pensando sobre isso também, porque tem a propaganda, tem, né, as fotos no Instagram que o pessoal vai colocando. É uma profusão de parabéns pelo Dia dos Namorados, né? Exatamente, exatamente. Então, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que no inconsciente coletivo, as pessoas vão olhar para esse assunto, vão ser levadas a pensarem sobre esse assunto, e muitas delas vão buscar pensar assim, poxa, eu gostaria tanto de consertar o meu relacionamento, né? Olhando para o meu relacionamento hoje, eu vejo que alguns aspectos dele poderiam melhorar. Outras pessoas vão olhar para esse tipo de assunto e vão pensar assim, poxa, como eu gostaria de ter um relacionamento bacana. Isso me faz falta, isso me deixa, né, me sentindo mais solitário. Outras pessoas estão justamente assim, frustradas porque estão na solidão, porque não conseguiram encontrar uma pessoa bacana para poder conviver. Então, olha que legal, a gente fazendo uma live no Dia dos Namorados e na véspera de Santo Antônio, a gente está também querendo colocar para as pessoas assim, nesse período, é normal que a gente pense e olhe para o nosso relacionamento e veja aquilo que a gente pode fazer para investir nele, para melhorar ele, ou pensar nos valores e aspectos que a gente valoriza num relacionamento, para na hora que a gente for se envolver com alguém, a gente pensar sobre isso, os nossos valores, coisas que são importantes a gente ficar consciente antes de se relacionar, para a gente ter noção durante o relacionamento. E se a gente estiver sozinho, que a gente também aprenda a olhar para o lado, né, da solteirice ou da solidão ou da solitude, para quem escolhe ficar sozinho, de também tentar tirar o máximo proveito desse período, amando a si mesmo, né? Porque existe um amor que a gente precisa ter, que é o amor por nós. E geralmente ele vem antes da gente desempenhar esse amor pelo outro. Muitas pessoas, nesse período agora, onde a gente começa a pensar mais sobre relacionamentos, pessoas que têm baixa autoestima são afetadas também por essa ideia de pensar sobre um relacionamento. As pessoas têm ideias, às vezes, equivocadas do que esperam do outro, depositando, às vezes, demais expectativas que o outro vai fazê-la feliz. Quando isso, na verdade, a gente vai perceber que é uma baixa autoestima da pessoa não conseguir se valorizar. Colocar aspectos que são positivos da sua própria personalidade, saber que ela, primeiramente, precisa se amar, e se amar não é chegar na frente do espelho, colocar uma roupa bonita e se olhar e falar assim, eu sou bonito ou eu sou bonita. Se amar é você fazer coisas que não vão te machucar, é você poder fazer escolhas na sua vida que são importantes para você poder viver bem com você. Nos momentos que você não tiver a companhia de alguém que possa te trazer um momento de felicidade, de prazer sexual, por exemplo, compartilhando essa energia que a gente está falando aqui, que você possa também se sentir bem com você mesmo. Não se sentir uma pessoa feia, uma pessoa triste, uma pessoa que se desvaloriza. Porque
A gente geralmente tem palavras de estímulo e de incentivo quando a gente vai falar com os outros. Mas quando a gente se olha no espelho, geralmente a gente se deprecia muito. Ou a gente diz para a gente mesmo, eu sou muito burro, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso porque ninguém olha para mim. Ou ninguém olha para mim porque eu sou muito feio, eu sou muito feia. A gente geralmente tem palavras muito duras com a gente. E isso vai mostrar para a gente também o quanto que a autoestima é importante para que a gente consiga ter um bom relacionamento. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vai atrair um semelhante parecido. Então, se você se deprecia, se você não se considera uma pessoa bacana e você tem dificuldades em olhar para você mesmo, a tendência é que você acabe atraindo, pela lei de atração, né, uma pessoa que pense parecido com isso. Então, se valorize, se estimule. Relacionamento, assim, a felicidade, ela não vai vir só do relacionamento com o outro. Ela não pode só depender disso. Você também pode ser muito feliz, tendo uma autoestima bacana e se relacionando bem com você, até chegar o momento em que você consiga atrair uma pessoa bacana que se relacione da forma como você gosta. Exatamente. E eu saí aqui para poder botar para carregar. Tá certo. Ó, estamos chegando aqui na nossa 1 hora de live, a gente vai passar um pouquinho. Tem um conteúdozinho também para a gente finalizar aqui, que é bem legal da gente comentar, né? Que é principalmente sobre as dores, né? As dores que a gente vê nesse momento em que a gente fala sobre relacionamentos, né? É importante a gente lembrar, assim, por mais que a pessoa diga que ela não quer ter um relacionamento, ela quer ter um relacionamento. Na forma como ela pensa sobre relacionamento, ela pode achar que às vezes é doloroso se relacionar com alguém. Mas no fundo, o ser humano, ele é um ser social. E a gente tem uma tendência interior, uma vocação que Deus colocou em nós, que é uma vocação para o amor. Então, quando a gente não consegue amar alguém, a gente acaba amando até coisas. Tem gente que quando não consegue se relacionar bem com outras pessoas, tem amor por objetos, tem amor por animais, tem amor pelas plantas, tem amor por algo. Então, é uma vocação do ser humano ser social e ter a vocação para o amor. Então, muita gente quando diz assim, eu não quero ter um relacionamento, no fundo ela quer ter um relacionamento porque é uma vocação do ser humano ser social. E todo mundo quando busca ter um relacionamento, quer ter, mesmo que seja uma forma de inconsciente, né? Quer ter um relacionamento de qualidade, quer ter um relacionamento com união, com carinho, com afeto, com proximidade, com desejo e com sexo também. Isso é uma bagagem que a gente, quando busca ter um relacionamento, a gente quer que ela venha preenchida dessa forma. Então, muitas vezes, quando a gente percebe isso, né, geralmente, quando a gente percebe relacionamentos que se terminam, pessoas que deixam de se relacionar com outras, a gente percebe uma coisa interessante. A presença do sexo, a presença da libido, ela é tão importante no relacionamento que, geralmente, quando algumas pessoas terminam um relacionamento, muitas vezes elas vão procurar o próximo parceiro e o primeiro quesito que vem é o quesito do desejo sexual, é o da atração e do desejo sexual. Tanto que muitos homens, depois que às vezes terminam até relacionamentos longos, quando vão procurar um novo relacionamento, procuram um relacionamento com alguém mais novo, uma mulher mais nova, buscando justamente isso, essa ideia da intensidade do desejo sexual. Então, é um aspecto muito importante dentro do relacionamento, essa coisa da atração, do desejo sexual. Ele prende, muitas vezes, a pessoa no relacionamento. E muita gente que hoje pode estar refletindo sobre o seu relacionamento, vivendo, às vezes, um relacionamento que não está bacana, às vezes se dá conta de que está preso no relacionamento por causa do sexo. De tanta força que ele tem, de tanto magnetismo que ele tem, de prender a gente. Então, são aspectos importantes e muitas vezes são dores que a gente não olha quando está dentro de um relacionamento, né? Então, existe muita frustração porque, às vezes, o desejo, o impulso sexual, ele é tão forte na gente que faz com que a gente, quando quebre um relacionamento, busque, em primeiro lugar, o desejo, essa satisfação sexual na busca do outro parceiro, às vezes é o primeiro quesito, ou a gente fica muitas vezes preso em relacionamentos tóxicos, convivendo com pessoas que não são bacanas pra gente, por causa desse magnetismo e dessa energia poderosa que é o sexo. Isso é verdade. Assim,
Primeiro, dar uma boa noite para o Britinho, que está aqui prestigiando a gente, né? Veio! Você tem fogo? Seja bem-vindo, Britão. Então, no fundo, Amanda, o que a gente busca num relacionamento, né? Falei um pouco aqui, mas Essa a gente questão busca? aí que você estava falando, eu estava te ouvindo e pensando, tem os dois lados, né, Wallace? Tem um relacionamento que prende a pessoa, se estende porque tem química, o sexo é bom e você vai ficando ali por conta daquilo, mas tem um relacionamento que já está há bastante tempo e que o desejo, a libido dá uma caída. E o que faz? Então, quem não está no relacionamento, mas quem está também, quer alguém que tenha essas questões no relacionamento em si que você falou, mas também não quer ter alguém de forma superficial. A galera da nossa idade, ela não quer viver um relacionamento superficial. Ela quer ter o sossego e a liberdade individual. Isso até no relacionamento longo também. Quer jogar o futebol dele, quer sair, a mulher quer encontrar amiga, ou quer só ficar ali sozinha, quer ter o sossego. Mas também quer um relacionamento de qualidade, carinho e sexo. É isso que a pessoa quer. E isso que a maioria das pessoas querem no relacionamento, em que tenha confiança também. Só que para a gente poder ter isso, por que a gente está trazendo a base do desejo sexual? Porque, gente, olha só, é igual ganhar músculo. Não adianta. Aqui somos adultos, aqui somos adolescentes, aqui temos mais de 30 anos de idade, a maioria aqui. Se você quer ganhar massa muscular, você tem que levantar o bumbum da cadeira, o pêssego da cadeira, botar a roupinha e ir lá malhar. Não vai cair do céu. Se você quer ter um relacionamento de qualidade, você precisa se conhecer e construir esse relacionamento e, estando no relacionamento, retroalimentar esse desejo e o carinho e tudo que se permeia. O processo do sexo, a sedução no sexo, ela não é com o ato sexual. Terminou o ato sexual, já está começando o sexo que vai acontecer depois. Essa pimentinha, o pêssego aí que o Brito está colocando. Então, assim, a sedução, se você quer ter um relacionamento assim, é a consciência de que é preciso ação consciente para que isso aconteça. Então, é preciso alimentar a sedução no desejo em si, porque vai ter sim a questão hormonal, vai ter a queda de testosterona, mas sexo é mente. Por isso que o ser humano consegue se masturbar, porque ele imagina. E isso dentro do relacionamento acontece também. Isso tem que ser retroalimentado para que esse fogo no relacionamento longo, isso não tem a ver só com penetração, com ereção, com lubrificação, porque quando está com 70, 80 anos, às vezes não vai ter essa lubrificação e a ereção que tinha da idade anterior, mas vai ter o desejo, vai ter o carinho, vai ter a nudez. Isso precisa ser retroalimentado. E o que está acontecendo com a nossa geração, né, Wallace? Estamos ficando mais velhos e isso faz com que a gente não saiba quando vai ser o adormecer fisiológico da nossa atividade sexual. As mulheres, elas estão tendo uma vida sexual mais longa por causa da reposição hormonal. O homem, ele tem acesso ao Viagra, a medicações que estimulam a ereção e a consciência da importância da mente na manutenção do desejo sexual no relacionamento vai fazer com que a vida sexual em relacionamentos e a libido seja mais longa. Então, gente, você quer beijar na boca com 80 anos? Você quer transar com 80 anos? Você tem que ter consciência disso, senão não adianta. Exatamente. A manutenção do desejo, a manutenção do relacionamento, ele depende de uma escolha consciente, de um querer ativo seu e do outro, para que isso se mantenha, isso possa se tornar uma coisa mais perene, isso possa ter uma coisa, um relacionamento de mais qualidade. Então, olha só que engraçado, né?
esse tipo de assunto que a gente está falando aqui, geralmente existe um pudor muito grande em cima dele para a gente falar sobre ele. Então a sociedade, ela nega esse tipo de assunto, ela não quer falar sobre esse tipo de assunto. Só que ao mesmo tempo, a sociedade em geral, ela deseja um relacionamento longo, um relacionamento bacana, que tenha como base o desejo, mas que também traga a paz do amor. Então a gente quer juntar isso, a gente tem essa necessidade e esse anseio. O romantismo com fogo fulgurante ali, pá, pá. Então, a gente, muitas vezes a sociedade nega esse tipo de assunto, não trata esse tipo de assunto de uma forma natural, só que ao mesmo tempo quer um relacionamento longo, que tenha desejo, que tenha amor. E como é que a gente concilia isso? Da forma como a gente está falando aqui. Isso não chega pronto, isso é construído. Isso tem que ser uma coisa, como a gente falou aqui, é um querer ativo. Depende da gente. Se você quer ter um relacionamento bacana com a sua libido, sendo exercitado de uma forma legal, sentir desejo pelo seu parceiro e vice-versa, é preciso investir nisso. É preciso falar sobre isso. É preciso se tornar consciente sobre isso. Isso vai ajudar muito na manutenção, no estímulo do relacionamento, na longevidade do relacionamento. E como a Amanda comentou aí, cada vez mais a gente está vivendo por mais tempo. A longevidade está aí. O que a gente faz aqui é conversar o seguinte: a longevidade, ela está sendo uma coisa certa hoje em dia. As pessoas estão vivendo mais. A questão é como? Como que a gente pode viver melhor esse período de longevidade que está cada vez se estendendo mais? Gostei do comentário do teu pai. Lê aí. Aí. Mas não esqueça que a fantasia do momento faz tudo. Aí, tá vendo? Isso aí, gente. Tem que ter brincadeirinha. Como a gente já falou aqui, né? A importância da mente e do sentimento. Exatamente. Né? Precisa ter. E a gente falou também mais cedo sobre a questão da admiração, né? A admiração faz a gente olhar o outro, né? Nesse aspecto também. O aspecto do outro como sendo alguém distante de mim, que eu posso criar fantasias, né? Posso admirar aquela pessoa de uma outra forma. Isso vai estimular o nosso desejo também. Importante. Exatamente. Então, assim, é botar a cabeça para funcionar, mas agir também. Então, é usar todos os artefatos que estão disponíveis aí, lingerie, brinquedinho, bilhetinho, e que for, para poder apimentar o relacionamento mesmo. Sim. E precisa dessa ação, precisa desse estímulo. E uma coisa bacana que o teu pai falou da fantasia, é mais uma prova que, ó, o desejo está aqui dentro. Mas para isso a pessoa tem que ter clareza do que ela gosta e ter essa abertura de conversar com o parceiro. E aqui, nessa, a gente já entra nas dicas, né, Wallace? Que já está... Estamos finalizando já, até estamos passando bastante, mas só finalizando essa parte da fantasia e da mente, uma coisa interessante que a Esther fala no TED dela lá, é que o sexo, ele não é algo que você faz, é um lugar onde você vai. Exatamente. A gente vê a importância, né, de estar com a mente, criando, né, o ambiente propício para a gente poder curtir mais também. Exatamente, é aonde você está. E aqui, já entrando nas dicas, qual a primeira coisa? É olhar o assunto de frente e buscar, de fato, entender que é preciso, muitas vezes, a presença e o mindfulness ali para você estar naquele lugar do sexo, da libido, do querer estar ali e presente ali. Gente, olha só, vamos encarar, estamos com 40 anos, temos boletos para pagar, temos filho para cuidar, tem roupa para lavar, tem marido que às vezes tem cueca furada, então assim, é um monte de coisa ali para poder às vezes brigar com o relacionamento, com o fogo fulgurante. Então, tem que fazer a outra parte ficar boa. E isso demanda atenção plena na hora da preparação do sexo. O sexo às vezes vai precisar ser agendado, sim, quando tem toda essa gama de coisas. E você precisa estar presente. Não dá para fazer um bom sexo se você está olhando no celular, pensando na roupa que ficou na máquina e na conta que tem para pagar. Então, isso é um treino. Sexo é cabeça também.
Exato. Qual outra dica Tem uma, você daria, Wallace? tem uma outra dica legal também. Fica o aviso aí. Antes de você fazer sua prece para Santo Antônio, pedindo para consertar teu relacionamento, pedindo para ter um relacionamento, faz a tua parte, que a gente está falando aqui. O pessoal joga tudo na conta de Santo Antônio, mas esquece da própria responsabilidade, gente. Relacionamento é cuidado, relacionamento é carinho, e para buscar um bom relacionamento também cuide de você. Então não é só pedir para Santo Antônio. Antes de fazer sua prece, ou antes de mandar lá a tua prece para Santo Antônio, lembra da tua parte. Que a gente conversou várias coisas legais aqui hoje, podem te ajudar também nisso. E assim, a gente vai sair das dicas óbvias. Hoje a gente vai. Cara, eu tô rindo aqui porque eu já vi cada simpatia de Santo Antônio, Wallace. Nossa, o danado sofre mesmo. Então, assim, as preces que sobem, né, é só Deus. Então, qual é a questão aqui? Gente, olha só, Sexy Shop tem um monte aí. Você pode ir lá comprar tua lingerie maneira ou outras coisitas mais. Mas, se não investir no relacionamento e em estar com a cara, pode tomar testosterona e botar o melhor fio dental do mundo. Não vai adiantar. Então, precisa ter uma construção e um olhar profundo sobre você se sentir bem com você, sobre a satisfação nos aspectos da sua vida e sobre o cuidado ativo com o parceiro. Então, a mensagem final é, se você está sozinho, que tipo de relacionamento você quer? Como você lida com a sua libido? Existe alguma questão mal resolvida que você precisa lidar? Entrou num relacionamento. Vamos investir de forma perene. Galera, estamos com 40 anos. Ficar pulando de galho em galho também não, assim, não dá bom, não. O povo tá tudo trepado da cabeça aí. Sugestão, pega alguém com terapia em dia. E a outra questão é, tá num relacionamento longo? Se você tá bom, o que pode melhorar para manter? Agora, se ele está em crise nesses aspectos da libido, qual é o seu papel dentro de todos esses papéis que falamos, dentro das sugestões aqui no nos comentários? Qual é o seu papel na construção dessa melhora? Essa daqui é uma live de reflexão sobre tesão. Foi muito boa. Tá? A gente passou um pouco do tempo, mas era necessário, né, Wallace? Acho que tinha bastante coisa para falar. Não vale a pena. Eu acho que trouxe um aspecto, um olhar diferente sobre o assunto, sempre lembrando isso que você falou aí de uma forma muito bacana no final, fechando com chave de ouro mesmo, né? Que a gente possa aprender a olhar sobre o assunto, olhar se quando a gente está sozinho, se a gente está buscando um relacionamento, quando a gente já está num relacionamento, buscando trabalhar isso aqui, que é muito importante para a gente poder lidar com todas as outras questões da vida. Gente, um beijo para vocês. Para quem puder, aproveite o Dia dos Namorados. Para quem não puder, aproveite consigo mesmo. Hã? Faça amor, não faça guerra. Vai beijar na boca depois de desligar a live. E sejam felizes. Ainda é 9 horas, gente. Vai rejuvenescer, sexo é bom, tá? Valeu. Beijo. Até semana que vem para vocês. Até mais. Beijo.